Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E quais são as melhores ações, os melhores setores para 2021? Para ajudar a responder essa pergunta, trouxe aqui um convidado especial, Rafael Panonco, analista-chefe da Toro Investimentos. Rafael, seja muito bem-vindo. Olá, Ricardo. Olá, pessoal do Lucro, UFC. É um grande prazer estar aqui falando de investimentos, mercado de ações. Então, show de bola. Temos muitas oportunidades aparecendo, então é sempre legal trazer analistas aqui para a gente esclarecer tudo isso. Oportunidades existem, basta a gente saber identificá-las. Vim de São Paulo aqui para BH para conseguir conversar pessoalmente aqui com o Panonco. Vocês sabem que eu sou parceiro da Toro Investimentos, inclusive vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer um pouquinho mais dessa corretora que eu mesmo uso para os meus investimentos. E Panonco, já vamos direto ao ponto aqui. O que tem de bom na Bolsa de Valores para 2021? Eu acho que o mês de janeiro, a pergunta é essa, né? O pessoal, todo mundo querendo saber, o que tem de oportunidade para 2021. Não tem como a gente falar de 2021 sem fazer um breve resumo do que foi 2020, né? 2020 realmente foi um ano de muitas surpresas. Ninguém imaginava que o Ibovespa ia fechar ali meio que no 0 a 0, 2% de alta, quando a gente olhava a complexidade da pandemia, o que isso trouxe de estrago para a nossa economia, não só Brasil, mas mundo afora. Mas 2021 está aí. Eu acho que o mercado como um todo, não só Brasil, mas mundo, vem virando essa página do Covid. Apesar de ainda ter a questão da segunda onda, início de todo o processo de vacinação, mas quando a gente olha, a gente sabe que o mercado financeiro antecipa um pouco os movimentos, mas então quando a gente olha, a gente vê a Bolsa Americana, topo histórico, a gente vê o Ibovespa também topo histórico, a gente percebe que esse virar de página já está acontecendo. E aí, 2021 a gente tem pontos de atenção, tanto na parte economia, mas também mundo, ou seja, a retomada da economia. E aí tem setores que realmente chamam a atenção. Alguns, talvez eu vou falar aqui, já são conhecidos dos nossos telespectadores, mas não podem faltar numa carteira de ações. Então, o primeiro deles, que eu acho que ficou um pouquinho para trás em 2020, é o setor bancário. Cara, quando a gente olha para banco no Brasil, apesar de todo esse movimento de inovação, de tecnologia, dos bancos de fintechs, dos bancos menores, a gente ainda olha para o setor de bancos, olhando os bancões como realmente um bom investimento, vão continuar dando lucro. Né? A gente olha pro Ibovespa mesmo, cara, você vê Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, eles têm um grande peso no Ibovespa. Então, por si só, quem investe no Ibovespa indiretamente está investindo em banco. Então, não tem como a gente deixar os bancos realmente de fora das melhores recomendações para 2021. Legal, ótimo você já falar sobre isso, porque assim, a gente vai falar sobre esses setores e também vai falar especificamente sobre algumas ações, tá? Então, falaremos de 3 setores. Então, primeiro, já é o setor financeiro, né, o setor bancário, e já vamos aproveitar e já vamos falar, como você já citou aqui, o que você acha interessante? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Eu acho que, principalmente quando a gente fala de setor bancário, eu sempre lembro dos dividendos, que é algo que o público sempre gosta bastante, né? Eu acho que é um setor bom pagador de dividendo, né? Historicamente é um setor bom pagador de dividendos e eu acredito que vai continuar sendo um setor bom pagador de dividendos. Então, quando você monta uma carteira de ações, você tem que pensar da seguinte forma: olha, é interessante diversificar um pouco a estratégia, não ter só dividendos e também não ter só empresas que você busca crescimento de preço, de cotação, mas você tem a mescla dessas estratégias. E aí você olha para o setor bancário, você tem lá Itaú, você tem o próprio Bradesco, Banco do Brasil paga bons dividendos, que não é um banco privado, é um banco público, né? E você também tem outros bancos, os de segunda linha, os bancos digitais, que não pagam dividendos, mas são ativos que você pode apostar em crescimento. Um exemplo é o Banco Inter. Verdade. Ou seja, quem em 2020 comprou o Banco Inter está com um sorriso de boca a boca. Não hoje, só né? o Banco Inter, né? Acho que o BTG, né? Também cresceu muito esse tempo. Né? O BTG ele tem é um banco diferente, é um banco focado em investimento, ele tem uma diversificação de linhas de receita e realmente também é um banco que vem crescendo, vem mostrando resultado, vem entregando lucratividade para o acionista. Não, e esse ponto aí ele é bem relevante, né? Então, dentro dos bancos, a gente tem aqueles grandes, os maiores,
que provavelmente eles não vão dobrar de tamanho, né? É difícil você imaginar que um Itaú vai dobrar de tamanho, Exato. porque ele já é muito grande. Agora um Banco Inter, por exemplo, ele pode dobrar de tamanho e isso pode ser refletido no valor das ações, né? Exatamente. Olhando só para o setor, você pode ter essa estratégia. Ó, eu tenho parte do meu capital do setor de bancos, da minha carteira de ações, que é focada em dividendos, que é Banco Itaú, Bradesco, eles não vão dobrar de tamanho, mas eu também tenho uma pequena parcela que é justamente para promover esse incremento, que a gente pode chamar de incremento de rentabilidade. Poxa, eu estou com uma rentabilidade no ano de, sei lá, 50, 60, 70, ano passado 100%. A gente tem um exemplo aqui de investidores que comparam o Banco Inter na nossa primeira recomendação de compra, já estão com mais de 100% de rentabilidade. Ou seja, mas é uma pequena parcela da carteira, ou seja, é menos de 5% que você coloca nesse tipo de ação. Ótimo. Então, o primeiro setor financeiro, a gente tem essa robustez tanto de Itaú quanto Bradesco, Banco do Brasil, né? Acho que Banco do Brasil é até um pouquinho mais barato, né? Por causa desse problema, que às vezes esse ruído que acontece, né? Na questão até política. Banco do Brasil é um banco público. Então, o investidor, de certa forma, ele é um pouco, não vou dizer assustado, mas ele é um pouco pé atrás, talvez, quando a gente compara os bancões privados com um banco público. Ou seja, um banco privado, por exemplo, qual é o foco dele? É resultado, é promover crescimento, lucratividade. E aí você tem um banco público que muitas vezes a estratégia não fica tão clara, você tem ingerência política, o governo. A gente viu isso recentemente nas últimas 2 semanas em Banco do Brasil. O papel caiu bastante entre aspas, né? Tinha subido bastante, fez uma correção um pouco mais forte diante desses ruídos que vira e mexe, aparece. Não é só no setor de bancos, num banco público, mas em todo o setor, em toda empresa que tem uma gerência pública, a gente vê vira e mexe esses ruídos aparecendo. Muito bem, então vamos agora para o segundo setor e aí a gente fala sobre algumas ações. Panonco, segundo setor interessante aqui para 2021. Não tem como fugir do setor de commodities. Commodities. Panonco, commodities é um assunto muito abrangente, né? Se você for olhar commodities, tem um monte de commodities. Sim. E aí quando a gente olha para o setor de commodities, a gente destaca 2. Petróleo e minério de ferro. Né? As empresas mais conhecidas, talvez, da nossa bolsa, Petrobras e Vale. E até por isso que a bolsa subiu tanto, né, nesse começo esse janeiro de 2021, né? A bolsa brasileira, a maior parte do Ibovespa é formado por commodity e banco, né? Exatamente. Cara, Petrobras, por exemplo, tem 12% do peso no Ibovespa. E quando a gente olha para o setor, né, de commodities, a gente vê uma retomada da atividade econômica no mundo. E essas empresas ainda têm um desequilíbrio entre oferta e demanda. Né? A gente viu ano passado, cara, o preço do petróleo vir, cara, a zero praticamente. Não teve demanda e muita oferta, e você ainda tem esse desequilíbrio. Né? Minério de ferro também. E aí quando a gente olha para as empresas, tanto Vale como Petrobras são empresas consolidadas nos seus setores, entregam bons resultados, têm uma boa gestão operacional. São as empresas de maior valor de mercado do Brasil, né? Exatamente. Então, quando a gente olha para uma carteira, se não tiver um pouco de Petro, um pouco de Vale, fica aquele negócio, poxa, está faltando alguma coisa aqui nessa carteira. Então, realmente, são boas recomendações, mas eu chamo a atenção, principalmente quando a gente vai para o setor de petróleo, não ficar naquele, eu tenho ações da Petrobras. Você tem como diversificar também dentro do setor de commodities. Eu uso muito esse exemplo que a gente mencionou anteriormente, da estratégia de ter um pouco de dividendos, de ter um pouco de crescimento. Você tem 2 empresas que eu destaco. Uma delas é Enalta, paga um dividendo yield de 9%. Sim. Né? Dentro do setor de commodities, que é algo um pouco difícil, mas eu também não acredito que ela vai ter um crescimento estrondoso. Por outro lado, você tem PetroRio, né, que já teve esse crescimento estrondoso e eu acredito que vai continuar crescendo. A gente já teve aí, a gente teve antes da pandemia a recomendação de PetroRio na região de R$15, por exemplo. Cara, o papel foi para cima de 30, 40. Depois da pandemia, o papel voltou a cair para essa região de preço. A gente falou,
Vale nova compra, o papel hoje veio para cima de R$ 50. Então é um ativo que tem um custo de extração de petróleo relativamente baixo, consegue otimizar a sua estrutura de exploração em vários campos, e você vê que a empresa tem uma boa gestão financeira e operacional. Então é um papel que deve continuar crescendo nos próximos anos. Então só no setor de petróleo eu já falei 3 empresas. E com 3 estratégias completamente diferentes, Exato, né? Uma exatamente. focada em dividendos, outra a solidez de uma Petrobras e a outra um potencial de crescimento da PetroRio. Certo? Exato. Vamos para o terceiro setor então. Vamos lá, Panonco, terceiro setor. Eu acho que o terceiro setor foi o mais comentado em 2020. Varejo e consumo. Justamente porque o consumo em 2020 ficou muito ameaçado. A gente viveu a pandemia, que era uma situação nunca antes vivida, e você viu que, cara, praticamente comércio, toda atividade econômica, cara, se estagnou. E muito se falava das empresas. O que seria das empresas com esse lockdown? E quando a gente olha, a gente vê que onde tem crise, tem oportunidade. Muitas empresas se reinventando, penetrando, principalmente no nicho que até antes era pouco explorado, que é o e-commerce. Exato. A Magazine Luiza, vou dar o exemplo da Magazine Luiza, foi uma empresa que há talvez 4, 5 anos atrás começou a fazer essa penetração, essa entrada mais forte no e-commerce, cara, e fez o trabalho de casa muito bem, e aí dispensa comentários se a gente for falar de valorização da Magazine Luiza. Você vê que a empresa cresceu, vem entregando resultado, vem mostrando muito do que é a empresa, uma excelente empresa. É só uma amostra do que o caminho ele vai para o e-commerce mesmo, né? E as outras empresas estão começando a seguir essa rota e também tem um potencial, né? Exatamente. Aí, posteriormente, você tem Via Varejo. Para quem não conhece, Via Varejo Ponto Frio, Casas Bahia, que você conhece porque você passa na rua, você vê a loja, você vai no shopping, você vê a loja. Então, Via Varejo, há um tempo atrás, antes da pandemia até mesmo, começou a fazer mudanças estruturais para penetrar no e-commerce. E a gente viu que o brasileiro teve uma mudança de comportamento na pandemia. Começou a experimentar, a consumir mais via internet. Porque você não podia ir no shopping, você não podia ir na rua, as lojas todas fechadas, e você queria, de certa forma... O brasileiro é muito consumista, né? É um país emergente, por si só, a população é bastante consumista, e você viu que alguns segmentos começaram a crescer no e-commerce. Com certeza, e eu acho legal, Paulão, que a gente fala isso, porque a gente não vai ficar só Magazine Luiza e Via Varejo, né? Isso aqui todo mundo já sabe sobre o setor de e-commerce, né? A gente até estava conversando aqui um pouquinho antes, tem outras empresas que podem surfar também o e-commerce, a tecnologia, para lucrar mais, né? Exatamente. A gente está falando de comportamento, né? Eu falo o seguinte, antes da pandemia, você conhecia alguém que comprava roupa pela internet? Não comprava, mas eu vou te falar que eu comprei. Na última Black Friday que teve, eu comprei online nas lojas Renner. Cara, eu adorei. Eu nunca mais vou no shopping comprar roupa, não. Você vê, é uma mudança de hábito, é uma mudança de comportamento. Então, roupa ainda tem uma estranheza, mas eu vou comprar uma roupa pela internet, isso não fica bem, e se fica grande, sabe? Ainda tem essa barreira, mas a pandemia, ela promoveu a primeira experiência. Você fez uma experiência, você gostou, e você acabou de falar, você vai no shopping porque o shopping não é só consumo, você tem cinema, você tem outras coisas. Mas para comprar roupa, eu vou comprar online. Exatamente. Às vezes é mais barato, às vezes você tem promoções, você tem outras vantagens, e é um dos segmentos dentro do e-commerce que eu acredito que nos próximos anos vai crescer bastante. Vestuário? Vestuário via e-commerce. Olhando para esse cenário, você tem empresas, cara, que já são bem consolidadas no físico, e realmente tem tudo para promover um crescimento no e-commerce. Aí eu falo de lojas Renner e Guararapes. Para quem não sabe, Guararapes é lojas Riachuelo. Ainda existe um caminho a ser percorrido para que isso ganhe uma escala que realmente faça diferença em termos de preço da ação da empresa, mas seria talvez... Não posso dizer uma aposta para 2021, mas talvez uma aposta para os três próximos anos. Pode ser interessantíssimo olhar para o setor de vestuário com carinho. Nossa, legal. Muito bom papo. Galera, vou deixar o link aqui embaixo também para vocês abrirem conta lá na Toro. Panonco, adorei o papo. Faremos mais vezes. Muito obrigado. Um abraço.
Tamo junto, pessoal. Um grande abraço. É sempre um prazer estar aqui falando de investimentos com vocês. Valeu!